Pega a tua Bíblia, mostra para o seu irmão. Fala assim para ele: essa daqui é a minha Bíblia. Aquele que tem uma Bíblia de papel, fala assim: essa aqui é uma Bíblia de papel. Não sei se você lembra como que é isso. Que agora a maioria é celular, né? Inimaginável para mim há uns anos atrás essa cena. Assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso ir. Eu posso ser aquilo que ela diz que eu posso ir e posso ser. Hoje, eu serei ensinado, e depois que eu ouvir essa palavra, nunca mais eu serei o mesmo. Amém? Amém. Presta atenção, viu? Todos vocês. Queria ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23 a 25. João, o evangelista, escreve: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava que alguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O tema da nossa palavra hoje é a base da nossa confiança. É um título que já traz subentendido, né, a resposta. Qual é a base da nossa confiança? É Jesus, é Deus a base da nossa confiança. Mas eu quero destrinchar aqui algumas coisas que eu tenho falado na minha equipe de G12. Certamente a minha equipe tem falado isso para muitos de vocês, da liderança, mas eu quero, assim, fazer um apanhado dessas coisas que eu tenho falado. Semana passada, na segunda-feira, nós estivemos aqui e os presbíteros e os líderes de célula foram convocados e nós aprendemos aqui sobre a importância, os princípios da celebração. E nós vimos uma coisa muito séria: as pessoas que não respondem às convocações de Deus, as pessoas que não respondem às convocações do Espírito Santo, as pessoas que não respondem às convocações daqueles que o Senhor levantou para ser um instrumento de convocação, estão passando, no mínimo, por problemas espirituais. Não responder à convocação de Deus é semelhante à surdez espiritual, ou, na pior das hipóteses, a uma rebeldia espiritual. Algumas pessoas dizem assim: eu não vou nisso aqui, eu vou naquilo, não vou naquilo outro. E eu tenho perguntado para Deus: Senhor, o que acontece? Qual é o processo? Eu sou um antigo estudioso da manifestação do homem. Porque quantos aqui já convidaram uma pessoa para ir ao encontro com Deus e essa pessoa rejeitou? Quantos aqui já convidaram e a pessoa rejeitou? Agora, como alguém, no nosso pensamento, pode rejeitar um convite para a pessoa se encontrar com Deus? Então, a gente chega à conclusão seguinte: que a pessoa que se recusa a aceitar um convite com um encontro com Deus, ou ela não crê que Deus existe, ou ela crê que Deus existe, mas não dá importância para Deus. Eu não sei o que é pior. Eu acho que o segundo caso é crer que Deus existe e não dar importância para Ele, do que aquele que não crê, não tem obrigação de obedecer nenhuma convocação. E eu tenho percebido que, ao convidarmos as pessoas para ir na célula, para receber um discipulado, para receber uma ministração, um treinamento, alguma coisa assim, e as pessoas recusarem, nós ficamos esquisitões. Paz, Deus abençoe. A gente fica como afetado por essas coisas e ficamos muitas vezes muito tristes pela recusa
que as pessoas fazem. Mas esse é um fenômeno que vai acontecer até Jesus voltar. Isso não tem como, que algumas pessoas simplesmente rejeitarão. O Evangelho de João, ele é diferente de todos os evangelhos. Para quem é estudioso vai gostar das coisas que eu vou falar. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, eles são mais documentários. Eles contam, eles falam as coisas que Jesus fez. Eles são meio históricos. Eles são reportagens dos feitos de Deus. São livros inspirados também. Mas eles têm um caráter, por exemplo, Lucas era um médico, então ele escreve lá, tendo resolvido colocar em ordem os fatos que entre nós se realizaram. Parece um boletim de ocorrência, né? Parece um BO, né? Os fatos que entre nós se realizaram. Coube a mim, ó excelentíssimo Teófilo, relatar tudo. Então, agora quando chega em João, presta atenção, João, ele fala de Jesus, tanto é que ele já pega Jesus já no meio, não fala do nascimento, não fala da genealogia de Jesus. Ele é mais íntimo, ele desvenda segredos do coração de Jesus. Então toda vez que você quiser conhecer o coração, o interior de Jesus, você lê João. Você lê o Evangelho de João. João, ele é íntimo. Ele fala coisas que os outros não falam. Ele trata daquilo que Jesus sente. Por exemplo, os outros tratam daquilo que Jesus fez. Mas João trata daquilo que Jesus sente. Então você vai ver ele falando assim, ele estava profundamente angustiado até a morte. Olha que interessante, né? Isso demonstra que João era um discípulo muito, muito íntimo de Jesus. Ele é aquele cara que ficava madrugadas conversando com Jesus, é aquele camarada que deitava no peito de Jesus. Ele era muito íntimo. Esse evangelho tem uma preocupação, João, ele tem uma preocupação de dizer assim, esse é o sentimento, essa é a intenção de Jesus, e a intenção de Jesus foi vir aqui à terra, resgatar todos aqueles que seriam filhos de Deus, todos aqueles que seriam o quê? E isso é muito importante. Você conhecendo somente a história de Jesus, você entende a grandeza, a procedência, mas você conhecendo o íntimo de Jesus e sabendo que Ele quer te tornar filho, você começa a entender que a prioridade da tua vida deve ser essa: ter a revelação de filho. Aliás, não existe uma pregação que eu pregue aqui que eu não fale disso. Eu sempre falo de 2 coisas nas minhas pregações. Eu falo da volta de Jesus, sempre. Falo do inferno, falo de céu. E falo da nossa condição de... Vou tentar de novo, vamos lá. E falo da nossa condição de... filhos. Porque no dia que você recebe a revelação de filho, você não se sente mais órfão, você não se sente mais bastardo, você não se sente mais abandonado. Quem está entendendo o que está sendo falado? Então existe um evangelho que tem sido pregado, o evangelho meio comercial, que é o evangelho não de filho, não é evangelho de filho, é um evangelho meio de seu Zé da venda. Eu sou da época do seu Zé da venda, viu, irmão? Desculpa. Você é da época do supermercado, eu sou da época do seu Zé da venda. É um Deus meio seu Zé da venda, que você dando alguma coisa, você recebe outra.
evangelho de filho, que fala assim, mãe, me dá, eu quero isso aqui, a mãe fala, não, agora sim. Ou você vai lá e pega uma laranja, uma banana. Não, esse evangelho tem sido divulgado, é um evangelho em que as pessoas precisam de ver as coisas, que é o fundamento da idolatria. Quantos aqui têm percebido, né, ao longo da vida, que as pessoas precisam de ponto de contato, ponto de apoio, visualização, e ver, ter uma imagem que represente a Deus, para poder se prostrar diante dela, para poder adorá-la. Porque, o que é isso? São pessoas que têm uma carência de Deus e ficam criando imagens. Então nós fazemos imagens. Fazemos imagens de gesso, fazemos imagens, agora está na moda no meio cristão, evangélico, você fazer imagens através de objetos, por exemplo, um carro, um iate, uma casa, uma roupa, uma moto, uma viagem, são imagens. Imagens do quê? De Deus. Por isso que Jesus fala assim, toma cuidado, ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus, ou serve a Mamon. Porque Mamon, ou seja, o dinheiro ou as coisas, viraram deuses. Fala para o teu irmão assim, você não foi criado para fazer imagens. Você não foi criado para criar imagens de Deus. Você foi criado para ser a imagem de Deus. Não sei se você entendeu, não, eu falei alto para você acordar. Você foi criado para ser a imagem de Deus. É a diferença do evangelho para o evangelho verdadeiro. É a diferença do evangelho simpático. Pastor, o que é evangelho simpático? É o evangelho da simpatia. É a macumba cristã. O que é a simpatia? Se na simpatia a coisa funciona assim. Deixa Deus falar com você, querido. Nesse momento está sendo mudado um paradigma da tua mente. Então toma cuidado que pode ter um demônio querendo... Presta atenção. Existe o evangelho simpático. O que é o evangelho simpático? O evangelho da simpatia. O evangelho... O que é simpatia? Quem já fez simpatia aqui? Quem já viu alguém fazer simpatia aqui? O que é simpatia? Você faz alguma coisa para uma divindade, talvez Deus, talvez Jesus, talvez o Pai, o Filho, ou o Espírito Santo, ou um orixá, sei lá. Você faz você agrada esse bicho, porque é bicho mesmo, você vai entender por quê. Porque não foi assim que Deus determinou. E aí você agrada, qual que você faz? Você leva um frango, você leva uma oferta, ou você leva, ou você abre uma célula, ou você frequenta certinho todo domingo, no horário certo. Você está fazendo uma simpatia. Quando que isso é uma simpatia? Quando você faz para que Deus fique sim a você. Então você faz uma coisa para a divindade e a divindade fica simpática com você. E aí você entregou, você pagou, está pago. Agora você espera Ele te dar as coisas que você pagou. Só que com Deus não funciona assim, por quê? Porque Deus, Ele não é obrigado a dar aquilo que você quer, a fazer aquilo que você quer.
E aí, ele não faz a tua simpatia funcionar, e aí o que acontece? Você fica revoltado com Deus. Você cumpriu a parte da tua macumba, mas ele não. Pastor, por que você está falando chamando de macumba? Porque isso é feitiçaria. A base da feitiçaria é você fazer alguma coisa para Deus, ou fazer alguma coisa para o demônio, e aí ele vai te abençoar, ou vai te dar alguma coisa. Isso não é cristianismo, isso é satanismo. Porque o cristianismo é não fazermos imagens de Deus, mas nós sermos a imagem. Dá para entender que agora você não pede coisas para Deus, você não parece que faz assim, eu não peço coisas para Deus, eu peço coisas para Deus, que está em mim. Jesus, antes de ir embora, ele falou assim, eu vou embora, eu vou e vou preparar-vos lugar, mas não se preocupem, eu ficarei convosco, como? Através do meu Espírito. Diz assim, o Espírito... Oh Jesus, será que é difícil entender isso? O Espírito de Deus habita em mim. Irmãos, Ele não está aqui, Ele não está longe, Ele está aqui. A Bíblia diz que eu não estou longe, eu estou em você, estou na tua boca, estou no teu coração. Pastor, qual a diferença? A diferença isso é a causa de que muitos não têm se entregado para ser fonte. Porque a virtude agora habita dentro de nós. Presta atenção. Diz assim, a virtude habita dentro de nós. E eu não preciso simpatizar. Eu não preciso ser um simpatizante. Eu só preciso manifestar a virtude que habita em mim. Será que eu estou falando alguma coisa muito avançada? É verdade, porque a vida toda os religiosos ficam tentando agradar as divindades. E as divindades, ora respondem alguma coisa, outra não respondem. Mas a resposta de Deus está dentro de você, porque hoje o tabernáculo, a igreja do Senhor Jesus, somos nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos a fonte. Nós somos a fonte. A fonte habita em nós. Ah, se você soubesse quem eu sou. Ah, logo você me pediria. E a fonte da água da vida habitaria dentro de você. E do teu interior fluirão rios de água viva. Diz assim, Deus não nos criou para criarmos imagens. Nós somos feitos para materializar virtudes. Qual a virtude? Bondade, domínio próprio, mansidão. Tudo a virtude de quem? Do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. Está em nós. Bondade, misericórdia, perdão, domínio próprio, generosidade, carinho, bondade. Ela está aqui, está em nós. E aí vem o Senhor Jesus, vem o Espírito Santo e fala assim, manifesta, eu estou em você, é só manifestar. Deixa eu te falar uma coisa, querido, se você entrar dentro de um ônibus, se você entrar dentro de um trem, se você estiver numa rua, estiver numa fila de banco, e você abrir tua boca e manifestar o Espírito que há em você, presta atenção, rios de água viva fluirão naquele lugar. Mas enquanto isso, o que o crente está fazendo? O que os religiosos estão fazendo? Estão pedindo coisa para Deus.
E estão ficando chateados. E aliás, tem um tipo de gente que é chateada com Deus, mas é um chateado enrustido. É aquele que... Vocês sabe como que eu identifico um chateado enrustido? É aquele que está 200 anos na igreja, uma igreja como essa, e não faz nada. Não ganha alma, não cuida de ninguém, não se preocupa com ninguém, porque a virtude está lá, mas ele não permite que a virtude seja manifesta, porque ele tem medo de perder alguma coisa. Na verdade, o relacionamento dele com Deus é simpático, não empático. Ele não foi chamado, nós não fomos chamados para fazer simpatias, para fazer imagem, nós somos chamados para representarmos a imagem de Deus em nós. O princípio, Deus criou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele já fez a imagem. Olha para o teu irmão aí do lado, está aí a imagem. Fala para o teu irmão assim, eu sou a imagem de Deus. Dá para você entender, querido, quando você chega num lugar, você é a imagem de Deus. E aí vem esse equívoco. No Evangelho de João, que eu li, depois eu vou falar mais perfeitamente dele. O Evangelho de João é o Evangelho que fala aquilo para Nicodemos. O que Jesus falou para Nicodemos? Ah, mano, você precisa... vou tentar de novo, vamos lá. Nicodemos, você precisa... Não, eu acho que vocês estão equivocados. Eu acho que ele falou assim, Nicodemos, você precisa de um carro. Nicodemos, eu acho que você está precisando de uma casa. Nicodemos, você está precisando de um filho. Nicodemos, você está precisando de grana. Não, irmãos, ele disse, Nicodemos, importa que você nasça de novo. Recebe agora, segura aí o seu coração. Que agora é forte que você vai receber. Agora é forte, segura. Nunca, olha bem aqui para mim, se você confia em mim como teu pastor, peça para o Espírito Santo ir confirmando. Nunca peça a Deus uma nova oportunidade. Isso não é de Deus. Pastor, como assim? Repete. Nunca peça para Deus te dar uma nova oportunidade. Como assim? Não, irmãos. Peça para Deus te dar uma nova mentalidade. Por quê? Por quê, pastor? Porque se você tiver uma nova oportunidade com essa mesma mentalidade, você vai fazer a mesma besteira, a mesma burrice. Nicodemos chegou assim e falou assim, o que eu preciso fazer? Dá uma chance aí, eu vou fazer uma coisa. Aí ele falou assim, não tem mais chance nenhuma, não tem mais agora nova oportunidade, agora é só morrendo e nascendo de novo. Porque, quem conhece alguém aqui que se casou uma vez com uma tranqueira velha, e depois deu errado, casou de novo com outra tranqueira velha? Aí os caras falam, eu... E quem conhece aquele outro que casou a terceira vez com a tranqueira velha? E a quarta? E a sétima? Fábio Júnior. Fala assim pro teu irmão assim, eu acho que a tranqueira velha não é as pessoas que ele casou. A tranqueira velha é ele!
Me dá uma nova chance. Uma chance igual Não, irmãos. Você não fala assim, você não precisa de chance. Você precisa nascer de novo. Não, você precisa nascer da água e do Espírito. Receba. Ah, minha vida está lascada, pastor. Não, irmão, minha vida está lascada porque eu nasci no Brasil. Olha só o Brasil como é que está. Minha vida está lascada porque eu casei com essa pessoa. Minha vida está lascada porque a profissão que eu escolhi. Não, a tua vida não está lascada por nada disso. A tua vida está lascada por causa da mentalidade que você formou. Agora é importante você mudar a tua mente, mas transformai-vos pela renovação. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Pastor, eu fui abusado. Ah, você foi abusado. Um monte de gente foi abusada. Ah, eu fui enganado. Um monte de gente foi enganado. Agora é o seguinte, você precisa deixar o teu passado e deixar as virtudes do Rei, as virtudes do Espírito Santo se manifestarem em qualquer lugar, de qualquer forma. Aí é interessante que as pessoas tentam comprar virtudes. Então elas procuram ter coisas para as pessoas admirarem ela e falar assim, essa pessoa é virtuosa. Não, irmãos, você tem que deixar manifestar as virtudes de Jesus. E aí as virtudes vão conquistar as coisas. Entendeu o que eu falei? Não. Ah, pastor, talvez eu fosse para os Estados Unidos, irmão. Pior ainda, você ir para um lugar legal, presta atenção. Pior ainda, você vai para um lugar que todo mundo deu certo. Aí você chega lá e você vai fracassar lá também. Você já está se sentindo mal por estar fracassando aqui. Aí você vai para os Estados Unidos, onde todo mundo dá certo. Aí chega lá, fracassa também. Alguma coisa está errada. Aí fica pior ainda, aí desiste da vida, se mata. Não? Mas olha só, as pessoas preferem se suicidar, do que mudar a mente. Não tem a humildade para falar assim, não, peraí, está dando tudo errado, está zoada a minha vida, lascada, porque eu preciso mudar. Não, os outros são culpados. E ainda deixa aquelas cartas, né? Todos me rejeitaram, fizeram bullying comigo. Apresentar essa carta lá para o cão lá no inferno. Para ver se ele fica com dozinha. Não, querido. Por que isso que eu estou falando é importante? Porque tem muito cristão que está 30 anos na igreja e é um bebezinho, age como um bebezinho, age e produz como um bebezinho, não faz nada, não aconselha, sabe aconselhar. Eu conheço gente aqui que aconselha melhor do que eu, que é pastora. Mas por que não aconselha? Porque não quer se envolver, não quer sofrer, não quer perder. Na verdade, a pessoa ela quer simpatia, ela não quer ser antipático. Porque muitas vezes nós temos que ser antipático, dizer não, está errado isso daí. Quem está entendendo está sendo falado. E aqueles que querem mudar o sexo? Aí vai, imagina eu não consigo lidar com os meus conflitos de homem, aí eu vou virar mulher. Aí eu vou ter que lidar com os conflitos de mulher. Você está ficando louco. Eu não consegui nem lidar com os meus conflitos de homem, agora eu vou querer virar mulher para ter que lidar com os conflitos, porque o cara continua sendo homem. E sendo homem, e agora ele tem mais, além dos conflitos de homem, ele tem os conflitos da mulher também. Tá brincando, né? Tá de brincadeira, né? Fala pro teu irmão assim, sai fora, velho. Não vai funcionar. Jesus, me ajuda. Fala pro teu irmão assim,
Agora, você está na fase, você não está mais na fase de ser ajudado por Jesus. Você está na fase de pedir ajuda para Jesus. E começa a ser você a ajuda de Jesus para as pessoas. Tem muita gente que está pedindo ajuda de Jesus. Do seu lado, você é o Jesus. Você não entendeu ainda que você é o Jesus. Aqui. Ele está lá preparando o lugar, deixou o Espírito Santo, o Espírito dele, que está em nós, está mesmo, né? Filho de Deus, está em nós. Agora é você o Jesus. As pessoas têm que chegar a orar e falar assim, fulano, ajuda. Fala o que Jesus quer que me falar, aí você fala o que Jesus tem para falar para a pessoa. Que você agora está nessa posição. Ai, Jesus. Irmão, você pode ser mutilado, não ter um braço, não ter uma perna. Ontem mostrei para a pastora Carmen um vídeo depois eu mando para vocês. Vou compartilhar esse vídeo. Um camarada, um brasileiro, tocando um baião, um violão, com uma mão só. Ele não tem o braço direito, só tem o esquerdo. Coisa mais linda do mundo. Eu chorei, mas não chorei por causa do cara, eu chorei por causa da música mesmo, que era linda. Eu fiquei impressionado com a beleza da música. Me remonta às minhas referências culturais brasileiras. E o cara não tinha um braço. Então você pode faltar estudo, faltou isso, faltou aquilo na tua vida, faltou dinheiro, faltou um pai que prestasse, uma mãe que prestasse, faltou uma família. Mas agora tudo isso ficou para trás. Agora, querido, você foi alcançado pela graça do Senhor. E as virtudes do Senhor habitam dentro de você. Quem lembra daquele João Carlos Martins, aquele pianista? Quem viu esse cara na TV? É um cara que ele era um dos melhores, era o melhor pianista que tinha no Brasil, e aí começou a dar uma doença nele nas mãos, começou a atrofiar, ele começou a fazer operações e não dava certo, e aí foi dedo por dedo atrofiando, até que ele conseguia só fazer isso aqui, ó. Com 2 dedos ele tocava o piano, só com aquilo lá já era lindo, e agora nem isso ele não consegue mais fazer, e agora ele começou a reger uma orquestra, ou seja, se tivesse mudo, se você está mudo, com seus olhos você pode adorar o Senhor, com seus olhos você pode servir ao Senhor. Teve um camarada aí, um cientista ateu, que perdeu todos os movimentos, só os olhos dele funcionavam. Então ele conseguia escrever olhando para um equipamento, para as letras e pelas letras, e ele escreveu tratados, livros com aquilo lá, só fazendo isso. Irmãos, não existe limitação para aquele que quer expressar virtude. A pessoa que tem virtudes humanas já pode fazer isso. Agora imagina, você tem as virtudes do Espírito Santo habitando dentro de você. João aqui está traduzindo um sentimento de Jesus. Jesus aqui está entregando a intimidade. Muitas vezes ele fala assim, minha alma está angustiada. Ele fala assim, Jesus disse, a minha alma está angustiada. E na hora que Jesus estava com a alma angustiada, o apóstolo João disse que ele teve uma conversa com o Pai. E o Pai não o poupou. Na verdade, Jesus sabia que o evangelho do ser poupado não é evangelho, é satanismo. Pastor, por que você está falando isso, que o evangelho da safadeza é satanismo? Sim.
Porque teve um momento que ele estava com Pedro, e Pedro falou, ele falou assim: vocês sabem quem eu sou? Pedro já se manifesta assim: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala assim: foi o próprio Pai que revelou isso para você. Parabéns, Pedro. Então, já que você, teve essa revelação, eu vou agora abrir meu coração aqui. Importa que o Filho do Homem seja morto. E o mesmo Pedro disse assim: não, você será poupado. E aí Jesus falou assim: arreda Satanás, porque o evangelho de ser poupado não é evangelho de ser poupado é se entregar, o evangelho de ser poupado não é diabo, é demônio. É o evangelho da safadeza, do se safar, do se tirar. O que eu tenho visto de gente abandonando o evangelho? Porque Deus ou os seus representantes não fizeram exatamente aquilo que a pessoa queria. Eu quero desta forma, desta e desta forma. Não é assim? Então, negócio cancelado. E alguns dão desculpa, porque meu marido, porque minha esposa, porque meu filho, porque minha mão que é dura, porque eu não tenho dinheiro. E aí Deus, às vezes Deus, ele faz, o que ele faz? Ele dá essas coisas para a pessoa. Ou ele tira aquilo que era empecilho. E aí o que a pessoa faz? Continua na mesma, fazendo a mesma coisa. Porque em algum ponto na vida foi convencido de que não é capaz. Mentira do diabo. O problema é que não falta amor. Fala para o teu irmão assim: não falta amor em você. Não falta capacidade. Não falta ferramentas. Não falta Espírito Santo dentro de você. Só está faltando uma coisa: ser generoso. E não ter medo. Fala para o teu irmão: e não ter medo das consequências. Eu tenho visto gente muito inteligente não avançando no ministério de Jesus. Principalmente. Deixa eu falar uma coisa. Essa inteligência aí, é escória. Pega essa inteligência aí que você tem, que faz você fazer projeções e perspectivas, e joga ela no lixo. Você está lá no ônibus, ao Espírito de Cristo fala para você: se levante e conta o teu testemunho e dá o seu telefone. Ordem simples. Fala para o teu irmão assim: ordem simples. E aí, você começa a pensar: mas se eu ficar de pé, aí vão achar que eu sou louco. E aí vão achar que eu sou fanático. E a minha autoimagem, como é que fica? E se o motorista for um terrorista do Hezbollah? E se tiver um cara armado aí no meio que tem raiva de crente e dá um tiro em você? Se dá um tiro em você, você morre. E vai para o céu. Mas e se eu ficar aleijado? Então, se você ficar aleijado, você vai continuar a adorar o Senhor. Porque se você, enquanto um servo de Deus que tem o Espírito Santo existir, ele vai servir, adorar, louvar ao Senhor com tudo que Ele é, com tudo que Ele tem. Quem está entendendo está sendo falado aqui. Tem mais bomba para vir aí para frente, viu? Fala para o teu irmão assim: toda vez que o diabo falar para você, toda vez que alguém te oferecer um evangelho de poupar, de se safar, o que você vai responder? Eu vou contar até 3 e você responde. 1, 2, 3 e? 1, 2, 3 e? Vamos lá, vamos ler o texto. Vamos lá, irmão, o texto novamente. Estando ele em Jerusalém, durante
A festa da Páscoa, muitos, fala aqui comigo assim, muitos. Faz assim, muitos. Irmãos, é isso daqui, viu? Muitos, vendo os sinais que ele fazia. O que eles estavam vendo em Jesus? Sinais, as curas, os milagres que ele fazia. Fizeram o quê? Creram nele. Olha aqui para mim, não olha para o texto não. Fala assim, muitos creram. Parece uma coisa boa, né? Primeira coisa, creram por quê? Porque viram os sinais. Já começa a ser questionável, porque, cara, para crer precisa ver, então não é fé. Porque a gente não precisa de fé para acreditar naquilo que a gente vê. A gente precisa de fé para acreditar no invisível, naquilo que não dá para ver. E quantos eram? Muitos. Então, eu estou aqui falando uma coisa que é generalizada, viu, irmão? Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Presta atenção. Aquilo que muitas pessoas encaram como sucesso é simpatia. Por que estava muita gente crendo? Porque estavam vendo. E aí, alguns que pedem para ver e não ver nada, passam a deixar de... Por isso que perdem o sentido de estarem com Deus, ou estarem na casa do Senhor. Porque, na verdade, estão mais envolvidos com simpatia. Jesus, irmãos, era rodeado do quê? De discípulos? Hein? Não. Jesus era rodeado de sim? Fala para o teu irmão, sim, simpatizantes. O que é um simpatizante? Simpatizante é aquele que na hora que a coisa pega, ele Quem já teve amigo assim, que na hora do vamos ver, deixou você na mão? Você emprestou um dinheiro, depois na hora que era para pagar, sumiu. Simpatizante. Mas eu vou contar agora um segredo, viu? Quantos líderes que nós temos aqui hoje? Presta atenção. Olha só. Eu vou dar agora o segredo. Aqui, pessoal da minha equipe. Eu vou contar um segredo agora. Para nunca mais vocês caírem na armadilha da tristeza. Por causa de gente. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. A eles quem? Os caras que estavam crendo nele. Mas, olha que essa versão é a melhor de todas. Ele fala assim, ele não se confiava. Algumas traduções, ele não confiava. Mas essa tradução, ela é maravilhosa. Ele fala assim, ele não se confiava. Ou seja, Jesus jamais se colocava na mão de ser humano nenhum, jamais se colocava na mão de discípulo, jamais se colocava na mão de ser humano nenhum. Por quê? Porque ele sabia da natureza do homem e não precisava ninguém falar para ele quem era o ser humano. Estou decepcionado com fulano. Então, só se decepciona com o ser humano quem não tem revelação de Deus. A decepção, ela é a base da falta de discernimento. Ele sabe quem é o ser humano. E você que tem o Espírito de Cristo também sabe. Pastor, como que o senhor não fica chateado com fulano, com fulana? Como o senhor não fica chateado? Porque então, irmãos, eu não fico chateado, porque eu conheço a natureza humana, eu sei quem eu sou também. Que eu também não sou flor que se cheire.
que se não é a misericórdia de Deus, é a causa de não sermos consumidos. Fala para o teu irmão assim, se você quiser ser simpático, você vai acabar se corrompendo. Eu conheço muitos líderes aí que estão perdendo o ministério, porque deixa para lá, deixa rolar, deixa para lá. O cara não vem na celebração, tudo bem. A pessoa está numa vida podre, então está tudo certo. A pessoa não vai, está tudo certo. Mas não quero jogar peso. Então, irmão, não se preocupa não, que o mundo e Satanás já tem jogado peso. A sua função é você falar assim, o meu fardo é leve e suave. Pega o seu fardo, lança sobre mim. Alivia o fardo das pessoas como? Não é tirando a bênção dela, a pureza dela, é mostrando que ela tem um fardo pesado do pecado e que ela precisa tirar esse fardo. Quem está entendendo o que está sendo falado? Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos. E não precisava de ninguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia quem era o ser humano. Você conhece a natureza humana? Quantos aqui conhecem a natureza humana? Então eu recomendo que você não invista muito na natureza humana. Não se confie muito, não coloque a tua vida na mão da natureza humana. Porque os seres humanos traem a gente. Os seres humanos falam mal da gente. Os seres humanos é a natureza humana. Uma hora a pessoa diz que te ama e no outro dia ela está te traindo. Porque faz parte da natureza humana. Quantos aqui tem se desapontado com pessoas aqui? Levanta a mão. Quantos aqui tem se decepcionado com pessoas? Então assim, que tipo de esperança você tem? Presta atenção. Você tem esperança, presta atenção. Você tem esperança nas pessoas ou você tem esperança para as pessoas? Para. Você tem esperança nas ou para? Presta atenção. Você sabe por que você ficou chateado, que você parou o ministério? Porque o seu ministério deu uma travada, diminuiu? Porque é o seguinte, você começou a viver para as pessoas. Você começou a confiar nas pessoas. E não confiou em Deus para as pessoas. Presta atenção. Não é você se colocar na mão das pessoas. É você colocar as pessoas nas mãos de Deus. E você colocar você nas mãos de Deus. E você fazer aquilo que Ele manda fazer. O que Ele manda fazer? Colocar elas nas mãos dEle. Levar as pessoas até Ele e deixar com Ele. E fazer tudo que Ele quiser. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai viver nessa terra, fazendo as coisas, cuidando de pessoas. Aí alguns vão mandar recado para você no Messenger, dizendo, não dá mais, que estou indo embora e tal. Aí que você fala, querido, querida, estamos aí. Você está indo rumo ao mais? Você está indo para mais? Você está para orar mais, para ganhar mais gente? Se for rumo ao mais, é de Deus. Se não for rumo ao mais, se arrependa. Porque você está procurando o evangelho simpático, o satanismo, a safadeza. Estou dizendo que sair daqui é safadeza. Estou dizendo que procurar alguma coisa menos. E agora surgiu uma nova, aí mais um argumento agora. Tem um negócio legal aí. Eu já vou alertando vocês. Eu vou para um lugar mais simples. Irmão, isso aqui é simples. Jesus chegou, você tem que morrer. É simples. Você tem que morrer e nascer de novo, simples.
Obedecer a Jesus. Ele fala para você ir fazer discípulo, você vai fazer discípulo. Simples, simples. Mas a pessoa substituiu a palavra simples, a palavra difícil, ou a palavra fácil, para simples. Então vamos lá, vamos refazer a frase. Eu estou indo para um lugar mais... E aí ela substitui o fácil pelo... Mas não é simples. É fácil. Qual é o evangelho fácil? Da simpatia, de ficar pedindo coisa. E de você dar algumas coisas, de vez em quando ele dá, de vez em quando não dá, e você vai vendo, você vai empurrando com a barriga. O evangelho fácil, o evangelho simples. O evangelho simples, é isso que a gente faz. A gente toma café junto, a gente come e fica conversando. E as nossas conversas são o quê? Esses dias foram lá os irmãos lá jantar em casa. Mandei no meu grupo assim: pastora Carmen fez muita comida, quem quiser vir, vem. Aí teve um irmão, falou assim, ei irmão, já jantou? Ele falou, já, por quê? Eu falei assim, porque tem comida aqui. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Estamos chegando aí, pastor. Aí, daqui a pouco liga mais outros, vem. Aí ficamos comendo, e conversando, e falando sobre as maravilhas do Senhor, sobre as bênçãos do Senhor, sobre o evangelho simpático, o evangelho antipático e o evangelho empático. Qualquer hora eu prego sobre simpático, antipático, né? Simpático, empático. Fala para o teu irmão assim, Jesus nunca teve esperança nas pessoas. Fala para o teu irmão assim, Jesus nunca teve esperança nas pessoas. Ele tinha esperança para as pessoas. Por quê? Porque ele conhecia a natureza humana. Tem algumas pessoas que a gente encontra aí na rua, que era da CQL. Por que você não voltou? Eu sou louco para voltar. Eu tenho morrendo de vergonha de chegar lá, as pessoas ficarem todas me olhando. Irmão, presta atenção. Aqui a gente está preocupado com um monte de gente que a gente está cuidando, entregando para Deus. E se a pessoa voltar, ela vai nos causar muita alegria. Mas jamais repulsa, jamais rejeição, porque a gente sabe da natureza humana, a gente não é decepcionado. Eu sei que o ser humano, ele se equivoca, eu já me equivoquei, todo mundo se equivoca, e está tudo certo, a gente volta, pede perdão, vão embora, se arrepende de verdade, e começa uma nova mentalidade, e com uma nova mentalidade, novas atitudes. Mas não vem pedir nova chance. Pastor, eu voltei para a CQL, quero uma nova chance. Não, você não tem nova chance. Você precisa de uma nova mentalidade. Não é caso de chance nenhuma. A pessoa foi mandada embora porque chegava atrasado. Ela pede uma nova chance. Não, ela precisa pedir uma nova mentalidade. Por isso que Jesus podia ser traído, magoado. Presta atenção, líderes. Quando você não se confia às pessoas, presta atenção no que eu estou falando. Quando você não se confia às pessoas, você pode confiar as coisas para as pessoas. Quem consegue imaginar um diálogo aqui? Esses dias eu estava conversando com umas pessoas no meu carro. Não, foi em casa. Quantos aqui consegue imaginar uma cena assim? Jesus conversando com Pedro. Fala assim, Pedro, eu estou meio preocupado com o Judas. Porque eu acho que esse maluco está roubando nós. É o seguinte, vamos ficar em cima do cara, qualquer coisa a gente pega ele, Quem consegue imaginar Jesus trocando uma ideia dessa com Pedro? Não, né? Eu estou chocado com vocês, não consegue imaginar? Então, de onde você tirou, de onde você se inspirou quando você pensa assim do seu irmão?
Da onde nós tiramos? Então, qual foi a inspiração? Do capeta, do ego. Porque se eu coloco a minha vida na mão das pessoas, eu tenho que ficar preocupado mesmo com elas. Qualquer momento elas vão nos trair, a qualquer momento elas vão nos pegar, a qualquer momento elas vão nos abandonar, a qualquer momento elas vão falar mal da gente, então tem que ficar me segurando. Se segura, malandro, vamos lá, e rede de informações para saber como é que estão as coisas, porque a qualquer momento, porque eu estou com a minha vida na mão das pessoas, e se essa mão vacilar, eu estou lascado. O Senhor está dizendo nessa noite, querido, querida, tira a tua vida das mãos das pessoas, coloca a sua vida nas mãos daquele que pode tudo em todos. Pastor, mas e meu líder? Coloca o teu líder na mão do Senhor. Ouve o que o seu líder fala. E obedeça enquanto ele estiver na presença de Deus. O que acontece? Algumas pessoas colocam a vida na mão de líder. Coloca elas na mão do líder. O que acontece? O líder pisa na bola, abandona Deus, abandona o ministério, se rebela, sei lá por quê. Aí o que acontece? A pessoa fica abalada, porque uma parte da vida, ou toda a vida da pessoa está na mão da pessoa. E aí é um vínculo que a Bíblia proíbe. Nunca coloque pessoas como base da tua vida. Coloque sempre o Senhor. Vamos ser sinceros aqui. Espera aqui. Vamos ser sinceros, querido. Dá uma cadeira aqui. Eu vou até sentar para falar. Vamos ser sinceros. Vamos trocar uma ideia aqui. Vamos, pelo amor de Deus. Imagina que você vai ajudar 10 pessoas. Presta atenção aqui, eu vou falar. Deixa eles. Você vai ajudar 10 pessoas. Mas você você recebeu uma revelação de que dessas 10 pessoas que você vai ajudar, 9 vão te apunhalar pelas costas. Vamos ser sinceros. Você ajudaria essas 9 pessoas com a mesma qualidade que você ajudaria uma? Está vendo? Está vendo, irmão? Está vendo que muitos de nós estamos trabalhando para recompensas aqui na terra? Muitos de nós estamos trabalhando com o pensamento de volta, de, como chama? Reconhecimento. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Para de fazer as coisas por reconhecimento. É melhor que você não faça nada. Vamos fazer um acordo aqui, querido. Você que está fazendo coisas por reconhecimento, você que está fazendo coisas para ser elogiado, você que está fazendo coisas para ser considerado, para ter imagem, para ser amado, para de fazer as coisas, porque não foi isso que Jesus veio fazer. Ele já pagou a tua dívida, pagou a minha dívida, e não fique endividando Deus mais do que você. Pastor, você está com raiva? Porque a igreja é lugar de ficar com raiva, para não pecar. A Bíblia diz, irai, mas não pequei, né? Aqui é o lugar melhor para ficar com raiva, porque aqui a gente fica com raiva, os irmãos já conhecem a gente, sabe que a gente ama. Para de fazer coisas para agradar os outros. Para de fazer coisas para ter reconhecimento. Jesus morreu e pagou preço muito caro para você ficar endividando Ele novamente. E é interessante que nós endividamos a Deus e endividamos as pessoas também.
Ou seja, Jesus derramou seu sangue para pagar a nossa dívida em relação a Ele, para pagar a nossa dívida em relação às pessoas também. Aí a gente fica criando dívida das pessoas. Ele tinha que ter me visitado, Ele tinha que ter me dado carona, Ele tinha que ter me trazido na igreja, Ele tinha que ter ligado para mim, Ele tinha que ter me ensinado, Ele tinha que ter me dado uma oportunidade. Eu não merecia ser tratado desse jeito. Você está endividando as pessoas. Acabou o tempo de nós vivermos o nosso cristianismo baseado nisso. No reconhecimento, no aplauso, nas cadeiras vermelhas em cima dos púlpitos. Está conosco agora o reverendo... Preguiça, que coisa mais brega. Honra quem tem honra. O único que merece ser honrado é Deus. Quando uma pessoa honra a Deus, ela trata as pessoas com honra. É tranquilo, não precisa ser forçado. Pelas misericórdias do Senhor, não faça isso. Você consegue imaginar um diálogo de Jesus com João? Jesus chega para João e fala assim para João, João, eu estou meio cabreiro com Pedro, porque Pedro é um cara meio doidão, assim, ele de repente de uma hora para outra pode tomar uma atitude estranha. Aí João fala assim, não... Senhor Jesus, calma aí e tal. Pedro é gente boa. É que ele é meio nervoso. Tal. Vamos... Não, irmãos. Você está imaginando um... Não, irmãos. O que você imagina Jesus falando de Pedro para João? João, fala que nem Jesus na cruz, né? Ajuda aí. Fica junto vocês. Cuida da minha mãe. Mãe, cuida deles aqui, Fica tudo junto vocês. Cuidam do outro. Essa é a preocupação, essa é a mente de Jesus. Mas não aquela coisa assim, tem que tomar cuidado, que a qualquer momento eu vou ser apunhalado. Irmãos, sério mesmo, depois de tanta apunhalada que eu levei no meio das costas, sabe o que eu faço? Cada apunhalada que eu levo, eu confio em mais gente, eu confio coisas das pessoas, porque eu não me confio às pessoas. Eu não estou na mão de ninguém. E a pior coisa é pastor que fica na mão dos outros, né? Aí começa aqueles caras, tem umas igrejas que tem uns caras ricos, que dá grana para a igreja. E aí esses caras, faz atrocidade. E o cara fica refém lá dos camaradas, porque são ricos. Alguns acham, irmão, que eu não sei, que vem falar assim, pastor, olha para fulano. Irmão, você acha que eu não estou vendo? Eu estou vendo, querido. Mas você quer que eu faça o quê? Então faz. Você quer que eu faça o quê? Eu não sou dono de nada. E nem você é dono de nada e de ninguém. Amém? Quem está entendendo está sendo falado. Vai fazendo o que você tem que fazer. Prega o evangelho da melhor forma, com todo o coração, de todo entendimento. Isso é uma grande alegria, grande fonte de alegria. Mas e as punhaladas? Então, faz parte. Imagina, Celso, imagina um cara vai jogar bola, ele chega assim naquela roda lá no vestiário. Imagina, Betão, imagina, lá no vestiário, hein, Adriano? Aí naquela rodinha, não sei o que lá, aí alguém fala assim, mano, eu fiquei sabendo que esse time que nós vamos jogar, os caras metem a botina. Aí um dos seus companheiros fala assim, tô fora. Se for para ser assim, para levar butinada, nem vou entrar no jogo. Aí alguém fala assim, chama a Marta. Que palhaçada. Uma vez nós fomos fazer
Você lembra, pastora Carmen? Fomos fazer uma coisa na frente da casa das pessoas, como chamava? Uma serenata, o coral. Aí começou uma conversa na igreja. Ah, é muito perigoso sair de madrugada para cantar na rua. Meu irmão, sabe o que a gente fazia? Era 50 camaradas, entre homem e mulher. A gente vestia umas roupas, umas becas, que atrás tinha uns negócios assim, bege, parecia anjo. Um bandido, imagina, encontrar com 50 caras, vestido de anjo na frente dele de madrugada. Onde que o cara pensar em assaltar na vida dele? Mas nunca. E a gente chegava com os carros, parava, cantava na casa e ia embora. Então não dava nem tempo de ninguém planejar nada. No outro dia as pessoas estavam tudo na igreja lá. Assim, eu fui visitada por uns anjos. Era coisa mais... Era Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Pais, a gente fazia isso. Muito legal. E aí começou essa conversa, de que era perigoso, de que, então, é o seguinte, é o evangelho da simpatia. Quantos aqui entenderam qual é a base da nossa fé? Qual é a base da nossa fé? É o Espírito Santo. Não é o benefício. Pastor, Deus dá benefício? Ah, irmão, me poupa, né? Dá uma olhada no planeta que Deus fez. As árvores, as montanhas, o mar. Os passarinhos comendo durante séculos e séculos e séculos. Não precisa ninguém falar nada. Você não precisa ensinar Deus a sustentar os seus filhos. Ele dá emprego, ele dá mesmo. Mas presta atenção, não é isso que é cristianismo. Porque essas coisas, os gentios também têm. Você veio para cá para viver como gentio, irmão? Eu quero que você venha aqui, eu quero orar por você, para que nada nas pessoas mais te desaponte.